Bem-vindos a mais um episódio do Bananas em Pijama, número 3. Apesar dos nossos convidados não acompanharam essa premissa. Mas pronto, nós estamos aqui para vos fazer companhia nestes dias de isolamento e quarentena, etc. Queremos trazer pessoas, convidados com ideias novas, frescas e também possam ter alguma utilidade em que a gente possa, nestes dias difíceis, arranjar coisas para vocês fazerem. E acho que estes padrõezinhos que nós convidamos têm alguma coisa para partilhar convosco. E são um excelente exemplo de como tornar o pão e o mundo mais sustentável, ou seja, aproveitar o que é da nossa terra, o que é de origem biológica. E nestes tempos que nós vivemos, acho que estamos a ver cada vez mais que é importante termos a nossa própria parte em relação à pegada de carbono. E nesse sentido, acho que vai ser uma conversa interessante. Até porque eles são muito mais novos que eu, mas acho que já têm uma consciência muito superior e isso é fixe, é de louvar. Bem, olha, posto isto, esta introdução, mo.funchal, sigam nas redes sociais, eles têm o Instagram, também têm o Facebook, sigam, fotos muito giras, se vocês estão com fome, é perigoso estarem a ver este live porque vão ficar com desejos de comer um pãozinho com manteiga, até eu. E agora vamos a passar a apresentações dos nossos convidados. Portanto, é o Ricardo e o Pedro. Os sobrenomes, prefiro não dizer, não tenho certeza. Vocês já vão ter a oportunidade de se apresentar. Sara, passa aí aos comentários. Já podem, bem. Olha, vocês que se entendam, quem é que começa? Começa, Ricardo. Apresenta-te. Está bem. Eu sou mais desbocado para a partida. Vou ser sempre eu o primeiro a lançar as palavras. Sou o Ricardo, como disseste, o sobrenome não interessa porque não é para aqui chamar. Acabei de chegar à Madeira. Por acaso, nesta situação de quarentena, dei-me para começar a pensar nos números e percebi-me que já vou fazer, neste mês, 6 meses aqui. Vim para aqui por diversas razões. A primeira de todas, porque o Pedro me chamou. Porque eu e o Pedro somos amigos já há algum tempo e partilhávamos ideias em relação à comida algumas vezes, e eu comecei a seguir bastante o projeto que começou nas mãos dele desde que ele veio para a Madeira. Nós conhecemos aqui, mas demos-nos mais no Porto, quando ele estava lá a estudar. Eu estava numa fase da minha vida em que precisava de pousar as malas no chão. Eu sou cozinheiro de profissão há aproximadamente 8 anos e andava sempre por aí, estava em Inglaterra e decidi que era uma boa altura e uma ótima oportunidade para fazer isto com o Pedro e voltar também às origens, porque a minha família é daqui. Bem a calhar. E tu, Pedro, como é que começaste a amassar pão? Ui. A história disto acaba por ser muito parecida para os dois lados. A forma como o Ricardo veio para aqui acaba por ser um pouco parecida à forma como eu próprio voltei para aqui para a Madeira. Eu comecei nesta história do pão muito casualmente. Isto era uma coisa que da mesma forma que nesta quarentena imensa gente está a aprender a fazer pão, eu numa outra quarentena qualquer que eu tive noutro sítio aprendi a fazer pão e aquilo foi uma coisa que acompanhou, mas já cozinho há muito tempo, desde muito novo. Tinha muito interesse por literatura de cozinha e tentava aprender muita técnica sempre, mas sempre de uma forma muito autodidata, e o pão foi um seguimento natural disso. Depois... Até porque, quais são as vossas formações? Só para o pessoal ter uma noção. Porque isto é um hobby para vocês, mas está a passar a ser está a ganhar a passar a ser o estrelato, não é? Sim, na verdade, sim, na verdade, a minha formação já é de cozinha, ultimamente. Então estavas mais próximo, mas eu tenho a ideia que o Pedro estava um pouco mais distante. Exatamente, sim. Nós conhecemos noutro meio, aliás. Eu estudava multimédia antes e o Pedro é da área da música, estudamos na mesma universidade. Sim. E então, o Pedro vinha da multimédia, ganhou este gosto pelo pão. Vocês conhecem-se lá fora, é? Nós conhecemos... Pronto, nós temos um amigo em comum. Para mim não é amigo, é meu primo.
e para ele era um amigo de faculdade. O Ricardo veio cá à Madeira uma vez a convite do meu primo. Eu devia ter o quê? Sei lá, 15 anos, não sei. E nós conhecemos, foi uma coisa assim, conhecemos, achámos que nunca mais nos íamos ver. E eu depois fui estudar para o Porto, e ele vive no Porto, viveu no Porto muito tempo, viveu lá com a família toda. E conhecemos lá, foi isso, estava lá a estudar, conhecemos, nada especial, fomos convivendo, trocámos muitas ideias sobre comida, só que depois a gênese disto foram umas certas fugas de outros sítios. Eu acabei de estudar, vivi 5 anos no Porto, estudei e comecei a trabalhar lá. Estava a trabalhar, tinha um emprego espetacular numa empresa de jogos. Estava tipo super excelente, a receber bem, não sei o quê, não tinha de me chatear com nada. E depois comecei a trabalhar numa padaria, na Maceira, no Porto. Assim, aleatoriamente, estava a fazer tipo muitas horas por dia. Ia para a padaria de manhã, depois ia para o trabalho, não sei o quê, fazia os fins de semana na padaria. Tens um trabalho das 9 às 6 e ainda te meteste numa padaria. Explica-nos porquê. Não consigo perceber, agora preciso ter. É uma tontice, eu sabia que era uma tontice na altura, mas que era muito bom. Foi incrível, não tinha vida para nada. Mas que era incrível. E depois vim a descobrir, pelo contacto com o Ricardo, que isso é só o normal para quem está por este mundo a trabalhar em cozinhas, tipo estrela de Michelin, etc. Por causa dessas horas, porque assim o pessoal é dedicado a essas coisas dessa forma. Mas adorava aquilo e a coisa sobreposto. Eu estava a gostar tanto de trabalhar na padaria, tipo, aquilo era uma fruição tão maior, poder fazer coisas tangíveis. Tipo, eu gosto muito de jogos e gosto muito de música. Tão intangível, a mesma frase. Estava a ficar farto de fazer coisas que eu não conseguia explicar aos meus avós o que eram. Os meus avós achavam que eu trabalhava no escritório, computador, não sei o quê. E eu não achei piada aqui. Está certo. Exato. É porque nós estamos, é verdade, a encaminhar para uma economia mais digital, mas acho que estamos cada vez mais a perceber nesta altura que o setor primário e acho que às vezes voltar às raízes, imagina numa situação de crise, como estamos a viver, houve muita gente a temer por não ter comida, não ter recursos, porque muitas vezes os recursos que nós temos, nomeadamente até o dinheiro, muitas vezes são dígitos, são coisas que não são palpáveis, a não ser que faças um levantamento total, se não for isso, tu não tens nada para comer. E perceba até que os antigos tinham essa noção, que é, não, eu posso não ter trabalho, mas eu tenho terra, eu tenho como comer. E é essa noção de subsistência que nós perdemos e que vocês acabam. É muito engraçado que digas isso, até porque é uma das maiores razões para eu ser cozinheiro. Então, vamos lá. Isso. Conta-me o que é que levou então para ser cozinheiro? Não sei se... Opa, eu fiz um bocadinho o mesmo percurso que o Pedro, por isso é que ele estava a referir-se a isso. Porquê? Porque eu comecei, o meu sonho de vida era ser arquiteto. E não aconteceu por razões que eu hoje dito ao universo, mas que se calhar não foram. Não aconteceu e eu decidi ir estudar porque fazia parte dos meus planos, ir para a faculdade. Enquanto estava na faculdade comecei a trabalhar e a estudar porque precisava de me independizar e percebi que, como o Pedro também, começou a cozinha começou a fazer parte da minha vida de uma forma mais alegre do que o trabalho, a faculdade, o que estava a fazer. Portanto, decidi ser cozinheiro, porque no final de contas, quando chegamos aos nossos pontos mais baixos na vida, quando estamos mais, como é este o caso, e estamos sem saber bem o que é que vai acontecer, o que é que vai ser o nosso futuro, isto é uma coisa que na verdade é o nosso sustento, é animal, é basilar, portanto a cozinha tem muitas dessas sensações misturadas. E quando é que começa o morro no chão propriamente dito? Em que circunstâncias? Há um momento muito importante aí. Há um momento de transição, acho que arredonda tudo isto. A história, um bocadinho a história do Ricardo nessa altura e a mim. Estava a contar um bocado aquela história de estar a trabalhar na padaria e não sei o quê. Dei por mim lá no Porto, nesse meio da comida, em que tu começas a trabalhar numa coisa e começas a conhecer os cozinheiros todos e a malta, os produtores todos. Desculpa, Começas a conhecer um bom eco. Não, era a tua voz. E tu começas a estar num certo meio e eu a certa altura percebo, isto é muito mais fixe. Eu estou aqui tipo
De repente conheço tanta gente, há tanta gente orientada para fazer as coisas, a comida cria comunidades muito mais unidas. E dei por mim a despedir-me, basei de lá, disse tchau ao trabalho, saí em muito boas relações, adorei a empresa em que trabalhei, eles falaram muito de mim. Vim para aqui para a Madeira e comecei muito naturalmente a fazer pão. E houve alguns amigos meus que começaram muito naturalmente a pedir para fazer mais pão. Comecei a fazer pão, não sei o quê, lancei a página do Instagram, comecei a fazer um branding para a coisa, muito na brincadeira, muito numa de ter uma coisa interessante para fazer que pudesse. Mas já com alguma perspectiva de... A Sara é designer, a Sara Rock, acho eu. Não sei se estou a falar por ela. Eu não consigo estar... Eu não consigo Sara apagar a está nos conversa. Estou a Eu fazer queria muita introduzir coisa a Sara ao para a mesmo conversa, tempo. mas ela está a falar nos comentários e na produção, por isso vamos deixá-la, ok? Desculpa, interrompi-te, mas logo sim, criaste ali uma imagem. Tentar adaptar E a coisa uma coisa que é rústica a uma coisa mais moderna, ou seja, o pão, a nossa avó não queria estar no Instagram, não é? A partir do pão da avó, mas isto Sim. Tem essa dicotomia estranha, que é tipo, o pessoal, ei, aquela cena muito moderna do pão de massa-mãe, começa a aparecer, e tipo, o tetravô fazia isso e não era fixe, era só o que ele tinha de fazer para comer. Entretanto, eu comecei a fazer isso, a coisa estava a correr muito bem, estava super surpreendido com a adesão das pessoas, e na altura, eu já há muito tempo antes disso, queria ter o Ricardo envolvido no projeto. Desculpem, não sei se ouviram. Queria ter o Ricardo envolvido no projeto, já tinha pensado nisso, só que nós conversávamos, ele na altura estava em Londres, tipo num restaurante espetacular, e na minha perspectiva, tipo no pico da carreira dele. Não vou dizer a uma pessoa que está num sítio do caraças para vir para a minha casa a fazer pão, que não acontece, não faz sentido nenhum. E as coisas processaram-se de uma forma que, entretanto, a situação dele mudou em Londres e ele estava mais disponível para isso, e tivemos uma conversa muito rápida, e tipo de um dia para o outro, estava mais ou menos combinado. Mas diz lá, Pedro, tu queres me convidar, não é? Diz lá, tu queres que eu vá, não é? É isso! É isso, diz lá. E pronto, e lancei-me de cabeça, que é uma coisa que eu faço, às vezes. E quanto tempo é que pensaste? Zero? Ricardo, foi assim do nada? Foi muito intuitivo, sinceramente. A partir do momento em que assimilei que era possível, porque antes de considerar a hipótese temos que ver se não é só idiota. Muitas vezes é. E fazia parte de uma realidade bonita, porque eu iria me permitir voltar às minhas raízes sem eu saber bem quais elas eram, porque eu nunca estive aqui na Madeira mais de 3 semanas, até agora. Sei mais ou menos pela história da minha família, mas não sabia, portanto achei que era uma oportunidade bonita de fazer algo melhor, mais próximo do que é meu, não é? E por que não? Por que não fazer isto, e por que não nesta idade começar a mandar habitats nas questões empresariais deste mundo? Eu acho que sim, acho que essa cena do empreendedorismo, às vezes o madeirense, não sei se, vou falar assim, em vez de falar do português, vou falar do madeirense em específico, acho que temos muito receio, não temos essa à vontade, não temos perfil de empreendedores um bocado acagaçados, porque muitos dos nossos pais também não deram esse exemplo, não falando de vocês, mas falando de um modo geral aqui do traço dos madeirenses. E acho que isso também é limitador, ou seja, quando chega a hora que um amigo teu propõe-te, tu até podes escolher, há um lado teu que é entusiasmante, é pá, vou arriscar, mas também, se ganhar, se vou suar, é só para mim, etc, ou para o sócio, mas há sempre aquele lado, e se falhar, e nós nisso acho que não estamos muito talhados com o insucesso, porque há aqui um problema, na Madeira, sobretudo, pelo meio pequeno, e farto-me de falar nisto, para ver um ser humano pequeno, há aquele receio do julgamento, que toda a gente conhece, e se tu falhares, tu achas que as pessoas vão-te apontar ao teu dedo, ele falhou, mas essa pessoa estava no seu conforto, em casa, no sofá, não é? E acho que é um bocado, temos que desmistificar isso e esquecer isso. Eu acho que o falhar muitas vezes é a receita, que é para o sucesso. São raros os casos em que é à primeira e acertam. Estás a ver? Acho que é claro. isso. E olha, admira essa tua coragem e teres largado uma zona de conforto, tanto a ti como ao Coelho, e ter ainda por cima vieram para a terra, para a vossa terra, acrescentar valor, o que é normal. Acho que faz parte dos princípios também da empresa, nesse sentido, que não seria possível, eu falo por mim, acho que não seria possível, no meu ponto de vista, sem o Pedro, por exemplo, a gente fazer isto juntos, e não seria possível fazer isto com este cariz e com a forma como nós
pretendemos fazê-lo ainda mais à frente, num futuro próximo, se não fosse na Madeira. Porque a Madeira tem isso. Uhum. E vocês Sim. tiveram a descobrir, não sei se vocês já tinham noção, mas que temos altas condições. As condições para este negócio em concreto, acho que estão todas aqui reunidas. Sim, já sim. lá vamos, os caras já estamos a falar um bocadinho à frente, mas já lá vamos. Vamos começar pelo seguinte, ok, vocês começaram a amassar pão e já agora, vamos explicar lá para casa o que é massa-mãe. Acho que algumas pessoas ainda não sabem. Vamos explicar, porque muita gente diz, pão da massa-mãe é diferente e é melhor. Explica-nos. Será que é boa altura para nós clarificarmos a cena do pão, Ricardo? Pode ser. Acho que sim, é uma ótima altura. Ok. Há um ponto estranho a marcar aqui, que é, nós isto temos deixado um pouco indefinido, mas realmente o projeto nós vamos construir, porque agora estamos na fase de tornar isto uma coisa real e física, abrir um espaço e não sei o quê, começar a pensar na parte chata e burocrática. Nós não vamos montar uma padaria, nós vamos fazer pão. Vamos, de facto, isso vai ser uma parte do projeto, mas o projeto não é só pão. Nós, da mesma forma como estamos a fazer isto, vamos fazer com outras secções da comida e bebida. Já porque é lógico fazer isso, ninguém sobrevive só ao pão. E porque isto foi um veículo muito, muito bom para ir de encontro às pessoas com isso. Porque comida já existe em muitos sítios, não é assim tão escandaloso comprar bons ingredientes e fazer uma refeição. Aliás, nós na Madeira somos privilegiados, isso ainda é muito normal para muita gente. Entendi. Mas o pão foi um bom veículo para isso. Então isso é assim um sublinhado que nós gostamos sempre de fazer. Não é que ninguém leva a mal, gosto que me chamem padeiro, acho que piada, adoro isso. Mas é importante também sublinharmos isto. Então, reforçar que daqui para a frente o Mó Funchal terá, embora mantenha a nomenclatura, mas vocês já têm feito algumas amostras, não é? Vocês têm feito vários pairings de petiscos, independentemente de ser com o vosso pão ou não, mas o vosso forte, ou seja, há muitas empresas que têm um main... eu estou sempre a associar ao pão, peço desculpa, mas... É natural. Tem que o fazes porque se calhar não se falava nisso. Não, porque é isso, tens que ir de outro lado, que é, ok, é o tal veículo e aproveitar esse momentum, não é? Aproveitar essa energia e lançarem-se. Mas acho que se vocês tiverem realmente o foco, porque o vosso pão teve um certo sucesso. Se vocês falarem agora dos 6 meses que vocês estiveram a fazer pão e a vender pão assim, quase como não sei, a Boy Scouts, tipo, A pirata. Sim, tipo, isso foi um sucesso, é a impressão que eu tenho. Não sei se vocês ganharam. Sim, dinheiro, nós também. Não interessa, a questão é, houve aceitação. Sim. Sim, nós também temos essa noção, completamente. Sim. É um teste, no fundo é um teste. E eu acho que isto é importante dizer porque o que nos leva a fazer outras coisas que não pão, que não só pão, porque o pão claramente para nós é base, não é? Todos nós entendemos, realmente somos vistos dessa maneira. As premissas que defendemos, quando fazemos pão, o pão é só o primeiro resultado de uma interpretação dessas premissas. Da valorização da sustentabilidade, do produto regional, do 0 km, do que se diz lá fora farm to table, uma coisa assim um bocado perdida no ar e no tempo, mas que as pessoas não têm noção de como é que é possível fazer isso. E na Madeira, como o Pedro disse há um bocadinho, somos extremamente privilegiados nesse aspecto. Basta mirar a varanda e conseguir ver as bananeiras do outro lado da estrada, fico logo com um sorriso na cara. E portanto não fazia sentido a gente só fazer pão, nem para a empresa, economicamente, por assim dizer, digamos que nos estaríamos a limitar, e nem com a nossa vontade de intervir no mercado regional, não é? Se queremos fazer uma diferença, se queremos ser os putos que querem conquistar o mundo, acho que temos que alargar um bocadinho os nossos horizontes e juntar os nossos esforços. Sim. Só aqui uma parte. Sara, estás a ouvir o mesmo que eu, com alguma distorção? Sim, mas eu penso que é da entrada. Não, a questão é, os comentários, alguém está... Não, ninguém está tudo ok? falando assim. Pessoal aí em casa, o áudio está ok, estão-nos a ouvir bem, porque eu de facto ouvi aqui alguma interferência. Volta e meia é o Pedro, volta e meia é o Ricardo, mas é a coisa que tem a ver com o Skype.
Ok, não vamos então desmistificar, não vamos então explicar o que é massa-pão, infelizmente, nem o que é a Não, explodiu. Não, please, podemos amuse me, please. Uma coisa só importante. Dito isto, do que estávamos a falar antes, nós obviamente vamos fazer pão e temos todo o interesse em colmatar essa lacuna. Digam, Nós... vão ter um forno a lenha? Não vamos fazer pão a lenha. Queres mesmo entrar nesse assunto? Olha que isso é chato e técnico. Não. Já agora, eu acho que já que eu prometi falar de 5 pão, vamos só, então, isso quanto tempo precisamos disso? Uns 5. Ok, qual é a diferença do forno a lenha então e do pão forno normal? Aquece com madeira e o outro aquece com eletricidade. Ok. E É o seguinte. Efeito prático na massa? Eu estou a ser chato, mas já há muitos testes. Já muitos padres testaram. Tu realmente o que tens de fazer legalmente, fazer pão num forno a lenha, é aquecer o forno com a lenha, fazes o fogo, atinges uma certa temperatura, retiras a brasa toda, limpas o forno e colocas o pão. Na prática, tu crias um ambiente que é diferente do interior de um forno elétrico, tem condições de umidade diferentes, não sei o quê, mas não há lenha, não há fumo. Isto é uma característica muito importante. Eu estou muito curioso para nós começarmos, porque eu quero fazer a comparação com algumas pessoas sem dizer. Tipo, o que é que tu notas de diferença? Notas diferença, vê se isto é lenha ou se não é, porque de facto o elétrico até é melhor. Há certas coisas que nós não conseguimos fazer. Há pão nós não conseguimos atingir, porque a lenha nos está a limitar. Aquilo tem um controle de temperatura quase nulo, não é? Depois de aquecer. É uma ferramenta totalmente diferente. É uma ferramenta diferente. O forno a lenha e o forno elétrico. Portanto, e na verdade a diferença, a nível prático, é quase nula. Ou seja, só faria sentido nós fazermos pão a lenha se o nosso pão realmente soubesse a fundo, de alguma maneira. Tem aqui umas moedas e umas coisas. Não tem nada. O que sabe é os ingredientes que nós usamos. Sim. Aliás, até me apetece tirar um ramo de alecrim ou isso para dentro do forno, só para queimar, para aquilo sair a saber a fundo. Porque aposto que isso é suficiente. Às vezes são estas coisinhas. Eu percebo que é chato estragar o... Ou seja, a pessoa pode estar... A pessoa tem aquela fantasia do o caseiro e o além, e isso é que é bom, mas na verdade não tem essa grande diferença. É mais é um local que a pessoa tem ali no cérebro, onde está uma memória reservada de um sabor qualquer. Que é como tu disseste, que sabia a queimar, e as pessoas confundem isso com o sabor do pão. É um bocado... Há uma coincidência bonita entre as pessoas que fazem bom pão e as pessoas que fazem pão no forno a lenha. Há pouca gente que faz mau pão no forno a lenha, ou seja, a regra geral tu associas o bom pão ao forno a lenha. Mas não é causa e efeito, estás a perceber? Uma coisa não liga à outra. Do lógico e do eco e do verde, são tudo conceitos que toda a gente fala e ninguém percebe muito bem o que são, não é? Exatamente. Lá está. Mas é importante que as pessoas percebam isso. E vamos aqui ver, não sei, Sara, o que é que temos? Temos perguntas? Temos uma pergunta da Oriana que diz: quais são as próximas ações da MO em termos de produção? Vai que é tua, vai que é vossa. Ela está mesmo combinada com vocês para promoverem-se. Vamos, quais são as próximas? A Oriana tem estado nos lives todos. Incrível. Oriana, obrigadinho. Vou dizer que a próxima coisa que vai acontecer, não digo a 100% seguramente porque não está no nosso horizonte, pode acontecer, como já aconteceu diversas vezes, mas o nosso próximo passo é focarmos-nos 100% e inteiramente todos os nossos esforços, e quando digo nossos já não é só nós os dois, de mim e do Pedro, mas já falamos sobre isso, que é uma bomba que a gente tem para soltar aqui. Mas eu penso que os nossos esforços, assim, depois desta situação toda a acontecer e mesmo durante isto tudo, nós estamos extremamente focados portanto, na abertura do nosso espaço. Porque acho que se começarmos a pensar noutras coisas ao mesmo tempo, não vamos ser bons em coisa nenhuma, digamos assim. Sim. E é irreal. É isso. Portanto, a nossa vontade... Pode acontecer realmente. Isto vai depender de tudo. Estamos todos presos, não é? Agora. Já se sabe como é que é. Eu ia entrar por aí, porque
Isto está em alguma maneira a afetar, a fazer-vos pensar duas vezes esta situação, esta conjuntura que aí adivinha, se não seja fácil economicamente? Nós tivemos sorte. Nós tínhamos dado mais um passo e estávamos mal. Mas ficámos parados e impedidos, por assim dizer, no sítio certo. Mais um bocadinho e podíamos ter assinado um contrato de arrendamento e a partir daí já pronto. Está feito, está a empresa aberta e tínhamos de avançar e ainda não podemos. Seria um péssimo como esse, mas vá lá. Sim. Mas tivemos sorte. Os fundos ia ser muito mais rápido. Ia ser muito mais difícil para nós começarmos assim. Mas o universo está a encarregar-se de nos ajudar, eu acho. E o próximo passo, Oriana, a nível de ter abrir as portas e ter série de surpresa. Nós estamos muito aqui no vazio, no éter, não estamos a sentir nada palpável. O que é que podemos esperar? Carne, peixe, proteínas, o que é que vamos ter? De entrar na mó e comer. Digam-nos vossas justiça. Não revelem tudo, mas levantem a pontinha do veio, por favor. Um scoop no visto peso. Nós andamos a chatear-nos com um termo. Há tempos nós fizemos uma série de lives e andámos a chatear-nos com um termo que é a boa comida. É verdade. Comida boa comida, comida a sério. Então, se for para ser muito, muito sucinto, é isso que nós vamos servir. É boa comida. Mas isso precisa de uma explicação, porque é só tipo seco e pretencioso, assim, sozinho. Nós andamos muito preocupados com um bocadinho. Nós andamos muito preocupados com, obviamente, muitas noções de que se falam agora, sustentabilidade, etc., saúde, mas essas coisas arredondam-se todas numa certa noção de comida, que se preocupa muito com o sítio, preocupa-se com o espaço, com as pessoas que a produzem, com as pessoas que a vão comer, com a altura do ano, com o sentido de prazer, de gosto a comer, e quando tu consegues reunir estas características todas, acabas por encontrar coisas muito simples, que é o que o Ricardo estava a dizer agora, tipo, a comida que nós temos acesso aqui na Madeira, a comida que cresce aqui, que tem condições, que tem condições para crescer aqui, que não cria grandes pegadas de carbono através de grandes transportes, é uma noção tipo local e sazonal de comida, ou seja, nós nunca vamos ser um restaurante. Desculpa. Isto tem o latência e eu às vezes falo por cima quando acho que parar. Não tem mal, está bom, está perfeito. Nunca vamos ser um restaurante vegetariano, nunca vamos ser um restaurante de carne, nunca vamos ser um restaurante disto nem daquilo. Nós só podemos realmente trabalhar com aquilo que há. Eu acho que o segredo muitas vezes é trabalhar sazonalmente. Uma carta fixa é um grande risco na medida em que tu nunca vais poder dizer este prato lembra-me, por exemplo, hoje eu fui ao restaurante Y e comi o prato, o atum. Devias ter ficado em casa, Helder. Por exemplo, devia ter ficado, é verdade. Isso às vezes dou conta. No dia seguinte, eu recomendei, e na semana seguinte fui lá outra vez, e fica uma memória. Daqui a 3 meses o atum já não vai estar sempre igual. Depende da época, não é? Não percebo muito bem deste tipo de... Não tenho estas noções das sazonalidades dos produtos, mas há que respeitar isso. Ou seja, tu hoje podes dizer, o melhor atum da Madeira é ali no restaurante Y. Mas daí a 3 meses pode já não ser. Porquê? Porque se eles continuarem a vender esse atum, não tem a qualidade garantida. Um deles meteu a vitola, é difícil de corresponder sempre a 365 dias por ano. Sim. Isso é uma abordagem Nós segura de fazer isso. Nós estamos a partir do princípio, e se calhar um bocado também presunçoso da nossa parte, que nós vamos conseguir fazer sempre o melhor de um ingrediente, de uma amálgama deles. Agora, isto é sempre relativo ao gosto, não é? O melhor atum. O que é o melhor atum? Há muita gente que gosta de escabeche, há outra gente que gosta mais de sal pesado, há outra gente... Ou seja, há muitas formas de definir o que é bom, não é? Daí nós falamos entre a diferença de comida boa e boa comida. O que é boa comida para nós é uma comida que é boa na sua gênese e não só que sabe bem. O saber bem, acho que é o segredo do negócio, não é? Se aquilo souber bem e as pessoas gostarem daquilo, vai ser ouro sobre azul. E quais são os segredos? Quais são os vossos segredos? Vocês que vêm do mundo da cozinha, ou mais o Ricardo, mas o Pedro também já lá está. Quais são os segredos que vocês podem, para encontrar, para atingir esse patamar, esse conceito do comida boa, vocês fazem testes, fazem tentativas, vocês têm passado estes tempos de conceptuais a fazer exatamente o quê? Têm testado comidas? Sim, mas
atenção a uma coisa. Sim, e a resposta a isso é muito relevante. E nós passamos muito tempo em testes, obviamente, e o Ricardo especialmente pode já falar um bocadinho mais disso. Mas o mais importante é que a boa comida vem antes disso. Vem antes de tu lhe mexeres. Nós não estamos muito focados em fazer uma grande cozinha de ego, uma coisa muito de autor. O objetivo não é a pressão digital que nós deixamos ali. Obviamente que tu estás sempre a cuidar das outras pessoas e ter a noção da forma como tu tratas os outros. Mas o foco é mesmo antes disso. O foco é onde é que isto cresceu, quem é que plantou isto, porque isto está a ser plantado e que efeito é que isto tem nos arredores. É mais essa a noção. E felizmente isso traduz quase sempre em produtos mais saborosos. E isso também, a MOA tem sido um processo gradual e é agir, ver isso, porque de facto vocês quando vieram para cá, a impressão que eu tenho é que vocês fizeram logo essa ponte. A primeira coisa foi, onde estão os produtores locais? Vocês podiam simplesmente comprar um pacote de farinha, mas não foi Sim. Ou seja, vocês já tiveram resultado. Isso já é o vosso trademark, por assim dizer, então. Portanto, não é tanto... Isso é um segredo, na verdade. O vosso segredo, desculpem se calhar se isto possa ser redutor, mas o vosso forte não será o output, mas o input. Ou seja, na cadeia de produção, no processo produtivo, temos aqui o output e temos aqui o input. O vosso forte é estar aqui um input de grande mais-valia. Eu acho que o nosso forte é nós conseguimos olhar para isso valorizando de uma forma que muita gente já não valoriza. Muita gente já toma por garantido ir a um supermercado e ter um certo ou determinado ingrediente. Nós, como pensadores de comida, como pessoas que lidam com comida e estão sempre a pensar em comida, não somos uns supra-sumos, mas temos algumas noções já, estudamos a comida na sua gênese. Há certas coisas que são melhores para certos e determinados processos durante a sua época. O ingrediente também se altera, as próprias farinhas ganham características diferentes com o tempo, na quantidade que se moe, muitas coisas, há muitos pormenores aqui e o nosso forte vai ser sempre esse, eu acho. E vocês mantêm contato com alguns desses produtores, por exemplo, neste caso, presumo que seja só do trigo até à data, não sei se tiveram contato com mais outras pessoas. Nós temos é estranho, nós temos de começar a sistematizar isso, porque nós realmente começámos a dar com muita gente, começámos a conhecer muita gente super interessante, que gosta de comida e que planta e que conhece produtores e conhece não sei o quê, só que nós ainda não sistematizamos, a coisa está muito desorganizada. Então quando temos um evento ou quando vamos fazer qualquer coisa, temos de ir ali ou vamos acolá, ver se vamos ver se há ovos a Santana às feiteiras com aquele senhor, vamos ou então aos primos do Ricardo, que também tem vários terrenos em Santana. E foi assim fácil para vocês chegarem até essas fontes? Tens de gostar de pessoas. É só gostar de pessoas. E depois chegas lá e eles pagam-te um copo de vinho seco e tu andas para lá a comer coisa. Eles depois já te querem alimentar. Como é que descobriram? Foram bater à porta de quem para dizer, olha, aquele senhor produz trigo? Basta chegares a uma pessoa numa certa determinada área. Esse sistema de economia local micro funciona por si só. Não vou ao supermercado buscar ovos, apesar de haver um grande continente em Santana. Ou apesar de haver nos prazeres uma quinta pedagógica que oferece imensas coisas. Não vou ali, vou falar com o meu amigo aqui do lado, porque eu sei que as galinhas dele estão viçosas todas as manhãs porque elas não me deixam dormir. Portanto, é um bocado essa lógica. É muito fácil fazer essa cadeia. Posso dizer até que é um dos meus sonhos conseguir sistematizar esse processo de uma forma ainda um pouco utópica dentro desta empresa, se for possível. Conseguirmos ter essas pessoas mais próximas de nós e não ser preciso só trazer a Fragnet cá para baixo para o Funchal para trazer as coisas. Não, mas somos uma ilha tão pequena, acho que devemos ter a cadeia de distribuição mais... Quer dizer, ela não está complicada, acaba por ser... Mas acho que, por exemplo, uma pessoa comum, sem ser através dos mercados abastecedores, não tem acesso a esses produtos. É uma questão de tempo também. É tempo, é isso. É uma questão de tempo. Ninguém, ou quase ninguém, se dá ao trabalho de ir até àquele produtor para encontrar certos determinados produtos. Acho que se podem fazer, não é ninguém, mas quase ninguém. Ou seja, podem-se fazer esse tipo de ligações entre as pessoas se houver um mediador que seja um pouquinho mais honesto. Que não sejam grandes armazéns com grandes frigoríficos, com grandes caixas e pessoas a carregar grandes massas de comida.
Eu acho que o nosso papel é um bocado esse. Sim. Com mais valia de que vamos ainda assim interpretar a comida e servi-la à mesa. À mesa ou no bar ou numa caixinha de papel para levar para casa. Olha, eu não sei se temos mais perguntas, mas eu tenho uma pergunta e esta é a pensar nas pessoas que estão em casa neste momento. Recomendam fazer pão em casa? Sim. Please. Toda a gente devia saber isso. É tipo cozinhar. Quem sabe cozinhar deve aprender a fazer pão. É como as nossas avós a fazer bolos ao domingo. Ou semana toda. Completamente. Vocês têm assim algum segredo, alguma dica para Não, as pessoas em casa para garantir a qualidade? Mandem-nos mensagem. Eu por acaso tenho uma listinha de vídeos que eu recomendo sempre à malta para começar a ver e depois ficas logo com umas noções muito boas, não tem nada de especial. Okay, fazer pão em casa é mesmo muito simples. Pessoal, vão ao Instagram, ao Facebook da Mo, mandem mensagem, quem estiver efetivamente interessado, ou quem já está a fazer e tem alguma dúvida, seja no processo ou adicionar novos ingredientes. Até porque a Mo, eu cheguei a provar o vosso pão e na altura achei espetacular. E vocês faziam também algumas misturas. Eles também têm mais receitas. Ou seja, para não ser só o plain, simple bread, tipo para não ser uma coisa sempre estanca ali, vocês faziam assim uns aditivos, faziam pão com tomate, com ervas aromáticas. Ou seja, há aqui uma panóplia de... Vou buscar o meu favorito. Qual? Vou buscar o meu favorito das nossas edições especiais. Um dos. Acho que foi das melhores. E como é que as pessoas podem adicionar batata? É só esmagar e pôr lá dentro. Ok. E há algum segredo especial para amassar? É porque o dito amassar, o meu pai defende que é preciso saber. O amassar é que dita o pão e não sei o quê. Acho que também pode falar esse segredo, Pedro. Não sei se... Ai. É tão bom, é que isso é muito bom. Vamos Estamos a acontecer a nós tantas vezes. Que é muito bonito ouvir os estigmas a continuar a vir de... Não é estigma, são coisas que estão na sabedoria. Exato. Isso acontece sempre que nós vamos à serra, seja onde for, a qualquer produtor. Há sempre uma percentagem de informação um pouco informada pela tradição e não pela ciência ou não pela prática mais moderna. Nós temos de filtrar um pouco. O amassar é uma delas. Eu, como sou muito magrinho, acontecia muito as pessoas mais velhas dizer: mas como é que tu... Espera, já acompanhas. A Sara vai pôr aqui... Vocês têm algum vídeo de amassar no Instagram? A Sara vai pôr... Deve ter. Deve haver qualquer coisa. Mas pronto, tu eras um rapaz magrinho e como é que conseguias amassar? As pessoas perguntam: mas como é que é possível? É o que tu estavas a dizer, que o teu pai disse. O amassar tem uma ciência. Não tem uma ciência. Nós hoje em dia nós já quase não amassamos. Nós vamos comprar uma amassadeira para quando abrimos os pais. Nós estamos chateados porque nós não precisamos da amassadeira. Aquilo é uma colher grande. Nós já só misturamos a massa. Faz parte. Ok, mas para não deixar isto no ar, sim, é melhor não. Nós usamos uma técnica que se chama autólise, em que tu basicamente misturas só os ingredientes, aquilo fica uma papa sem jeito nenhum, e deixas descansar sem sal e sem o fermento, e aquilo quase que só por si, com uma intervenção muito mínima, vais lá e dás umas dobras na massa, uma coisa que não tem técnica nenhuma, a massa ganha o que se chama a estrutura de glúten, ou seja, fica com altura, com força e extensibilidade. Nós basicamente não amassamos. A Sara não está a falar, mas eu acho que ela já está a mostrar, as pessoas já estão a ver o processo de amassar. Portanto, Sara, descreve-nos o que estás a ver. Estão todos a ver muito tempo. Eles já sabem. As pessoas estão a ver, tu vês depois. Eles acabaram de descrever, é basicamente muito isso. bem, mas pessoas, então é assim, aventura-se em casa. As receitas têm todas na net, são todas plausíveis, as receitas, ou existe alguma relação de água, farinha mais perfeita que outra, ou é fazer... É uma receita de facilitarmos as coisas às pessoas e ver qual é que é o resultado. Ou seja, quanto mais água na massa, garantidamente mais feio o pão vai sair. Ao mesmo tempo, mais fofinho também ele pode ficar. Que para muitas pessoas... Há muitas coisas aqui técnicas a discutir e acho que tínhamos só um episódio do podcast para falar. Sim, não é a crosta do pão e as bolhas do pão e tudo isso. Mas basicamente fazer pão não tem mais ciência do que misturem água e farinha em casa até atingirem uma coisa que vocês considerem semelhante a uma estrutura de pão, de massa de pão. Ou se não, vejam vídeos na net sobre qual é que é a estrutura da massa de pão. É um bocado intuitivo. Eu falo nisto porque... Eu como cozinheiro, fiz muitos falhanços, mas comecei o meu processo assim.
É uma questão mais de sensibilidade. Pode-se ver vídeos, ler livros, seguir receitas. Poupa muito trabalho e muito esforço. Mas acima de tudo, a sensibilidade ganha-se assim, com o toque, com perceber o que é que... E alguma farinha em especial, que seja melhor que a outra? Vocês tenham alguma preferência? Achem que depois traduz alguma diferença no sabor do pão? Sim, isso é um assunto grande. Nós, obviamente, queremos recomendar que toda a gente vá, por exemplo, a Santa Ana ao Senhor Francisco, ao moinho dele e compre farinha, mas estamos todos presos em casa, não é? Não, mas o problema é também que depois, se toda a gente fosse lá, ele ficava sem produto e vocês também. Não. Isso é uma coisa surpreendente, mas produz-se muito mais do que parece. E foi uma das coisas que nos abriu um pouco o apetite para estimular, é que não há exatamente falta de produção. Não há escoamento suficiente para a produção de trigo. Não é enorme. Obviamente, se toda a gente comprasse farinha lá, não havia suficiente. Mas há muito. O senhor, um dos moleques com que trabalhamos, compra tipo 1 tonelada ou 2 por ano, que esperar-se-ia que fosse muito menos. E só não compra mais porque se calhar não dá esse escoamento, mas era possível se calhar comprar mais. E para além disso, existem muitas utilizações para a farinha de trigo, para o farelo, para tudo o que é lã, todas essas coisas que não são consideradas tão nobres para a comida. Isso é também outra conversa gigante a ter sobre essas coisas. Olha, qualquer forno vulgar, a Sara por acaso já experimentou fazer pão aqui estes dias, qualquer forno vulgar é certo, não é? Não há aqui parâmetros algumas variáveis. Eu, por acaso, eu recomendava fortemente ver para quem não gosta de falhar muito nestas coisas, eu recomendava mesmo ver uns vídeos ou falar connosco, nós recomendamos umas coisas, porque há muitas nuances. Tu podes perfeitamente usar um forno caseiro, só que não podes usar, como quem diz, a para a pessoa, não podes atirar aquilo para lá e esperar que funcione e vai correr tudo bem, porque não vai correr tudo bem. Há muita gente, por exemplo, usa uma panela de barro ou usa uma panela de ferro e cozinha lá dentro do pão, mas dá para fazer também no forno. Há muitas formas, então. Muito bem. E já agora, para quem gosta de mal cozido, mais favado, menos favado, vocês também têm noção de como é que conseguem alcançar essas texturas? Ok. Sim. Então, Isso é... Quem quer fazer pão, já sabe, vá à página da Mo, eles têm lá já um conjunto de dicas, também um de cada vez, não é? Mas acho que sim, até porque nestes dias não tem sido fácil propriamente para nada sair de casa e ter pãozinho já em casa, fresco, nada melhor do que isso, não é? Bem, Sara, Temos temos aqui mais perguntas. Não é bem uma pergunta, mas a Carolina Caldeira pede para falarem do vosso processo criativo, dos vossos inventos e da vossa motivação. Mas antes disso, Ricardo, ias dizer qualquer coisa há bocado. Acho que é mais importante, não é? Era. Olha, desculpa, era para dizer, faz favor, que a Carolina Caldeira é a nossa mais recente integrante no projeto. Não sei se vocês a conhecem. Por isso é que ela está aqui. Nós queríamos adulterar o bicho de pêssego. E metemos aqui um terceiro integrante nos comentários a meter nojo, como se diz na minha terra. The more the merrier, é o que eles costumam dizer. Bem-vinda, Carolina. A Carolina é uma menina funchalense, extremamente funchalense, que infelizmente teve que fechar o seu negócio, que por acaso era um negócio onde nós nos sentávamos todas as segundas-feiras de manhã a tomar um café para conversarmos sobre a nossa semana de trabalho. Basicamente era só porque era segunda-feira, não estava fechado. E ela acabou por fazer parte do processo de crescimento criativo, começou a entender também o que é que nós fazíamos, porquê. Nós começamos a considerá-la como a nossa groupie, porque andava sempre connosco, atrás de nós, a todos os eventos que a gente fazia. E deixou de fazer sentido ela não estar tão presente, e ela também mostrou uma motivação enorme por estar connosco e, portanto, decidimos há pouco tempo, relativamente pouco tempo, sei lá, 2 meses, que ela iria fazer parte disto a 100% e ela também concordou e Passou para uma homenagem à Tefan, não é? É isso. Passou a um triângulo amoroso. Triângulo. Mas, antes vocês achavam que o casal era só eu e o Pedro. assim, agora. há um fator. Não, mas às vezes eu prefiro
prefiro números pares. Eu normalmente prefiro números pares. Eu sou obcecado às vezes por números pares. Números ímpares fazem confusão. Mas neste caso, quando é preciso decidir, é bom ser ímpar. Há sempre um que vai decidir. É verdade. O papel dela até tem sido bastante na mediação, porque nós somos dois homens e às vezes falamos um bocadinho alto e temos aquelas coisas de locker room e começamos a mandar habitats e ninguém está a dizer nada, na verdade, e ela chega lá e pronto, e acalma as coisas. Traz um equilíbrio muito bem-vindo. É, muito entusiasta, exatamente. Vocês aperceberam-se o ano passado, no verão, do Fractal, de um festival cá no Funchal. Ela é uma pessoa muito multifacetada e o ano passado foi uma das pessoas por trás de um festival que foi o Fractal. Fez muitas coisas fixas cá no Funchal. De certeza que há mais gente no chat que conhece a Carolina do que nos conhece a nós. De certeza. Sim. Epá, se calhar até sabemos quem é, mas pronto. A Madeira é pequena, mas às vezes tem. Olha, mais um shout-out aqui. Ele está ali a fazer promo das cervejas da Velhoa, isto é, são distribuídas pela Velhoa. Este caso é de dois fortes, mas a Velhoa é. Sim, vocês também, é verdade, falem-nos daquela experiência. Vocês estiveram no Fuga já por diversas ocasiões, mais uma vez, publicidade gratuita para o Fuga. Neste instante está a funcionar bem para o nosso lado, mas vamos acabar uma exceção. Vocês já tiveram diversas vezes no Fuga, uma delas foi no âmbito de uma apresentação de uma cerveja da Velhoa, vocês fizeram o pairing, certo? Qual foi esse conceito? O pop-up food, não é? Nessa altura, nós já tivemos vezes a mais no Fuga, que é diferente. Nessa altura, Vamos falar da mais relevante. Isto nem sequer, não sei se foi a mais relevante. Isso foi na altura que o Ricardo não estava cá. Foi pouco antes de ele vir para cá. Isso na altura eles iam lançar uma cerveja e eu fiz tipo 3 dentinhos para harmonizar com cervejas que eles tinham na torneira. Foi uma coisa fixe, porrarita, não sei o quê, assim, comida completamente diferente das dentinhos, não sei o quê. Já abriu um bocadinho o jogo para aquilo que a mal podia ser. Faz assim uma breve descrição. Na altura foi uns cabaços de Pimpinela? uns cabaços de pimpinela com goiabada, não, com doce de goiaba. Milho com pimento estourado, que era um pimento queimado em cima de um coisinho de milho, parecia assim tipo um sashimi. E o que era o outro? Pá? Era um mousse de termoço. Um mousse de termoço na broa de milho. Portanto, eu quis que tu descrevesse isto porque para as pessoas também terem uma noção, quem não conhece o que vocês fazem, e é um pouco dentro disto que nós podemos esperar de vocês mais para a frente no vosso projeto. Não estou a dizer que na apresentação, mas... Nós fizemos uma coisa muito mais fixe agora no Fuga, que infelizmente agora não dá para ir lá, que o Fuga está fechado por causa da quarentena. Isso é uma continuação muito mais relevante disso. Agora, já depois do Ricardo estar aqui, nós estivemos a trabalhar com o Fuga. Trabalhar. Temos uma parceria com eles e eles têm agora lá, se vocês entrarem, tem à vossa frente um quadro que diz no Pires. E temos tipo uma rotação de não são dentinhos, são petiscos sazonais. Que é comida madeirense aquilo, só que obviamente tal como estas que eu te disse não parecem à primeira vista, não é? Tem muito que se lhe diga, mas tivemos lá muito tempo a trabalhar com eles. Interpretação moderna de ingrediente madeirense. Yeah. Acho que esse é o vosso tipo o tagline, assim, resume a moda. Bem, não sei se temos mais alguma pergunta da Temos. Aqui o nosso amigo Jaime. Jaime. Para quando a definição de um pão, entre aspas, não sei porquê, com um ingrediente especial, por exemplo, uma cerveja artesanal? Ok. Quem é o Jaime? Jaime Leal teve muito... Não, viu uma excelente ideia, porque vocês já fizeram tipo, o processo de aproximar a cerveja com o pão, não é? Agora, vocês estão a perceber, agora vamos adicionar cerveja ao pão, é possível? Darem um... É lógico, é super comum. Há imensos pães internacionais assim. A malta da Velhoa está-nos sempre a chatear para isso acontecer. Aliás, nós aqui os chateamos para isso finalmente acontecer. Não aconteceu, não sei porquê. Sim, é delicioso. Pão com cerveja é delicioso. Mas Se calhar, com cerveja não sei se vai acontecer tão cedo, mas a Velhoa vai estar presente nas nossas vidas, de certeza. Oh, yes. A gente já deixou, agora é eles quererem, não é? Falta saber. É expectável, em breve vamos ter a oportunidade de experimentar, seja no Fuga, seja onde for, vamos ter uma experiência dessas em breve. Um pão
aromatizado com cerveja. Assim. Estou armado em chefe agora a falar. É justo. Está bem descrito. Está bem descrito. Ok, Sara, tens mais alguma pergunta? Temos a Rita Germes Eu já estava pergunta. aqui a despachar a conversa, peço desculpa, vamos ouvir as perguntas. Há gente a ver. A Sara está aqui, pois é isso que eu me pergunto, eu não faço ideia. A Sara está aqui no silêncio ensurdecedor, que eu pensei, ninguém está desse lado, afinal, Sara, Temos manifesta. mais uma, temos. A Rita Ramos pergunta: quanto mais vão poder cobrar por colocarem as palavras sazonais e local no menu? É um desafio. É que não é uma, são duas palavras. Logo temos que pensar numa inflação, cada vez que isso acontece é 100%. Estamos a falar 3 vezes mais caro. Não, estamos a brincar. Isso é uma coisa que nós temos que ver daqui para a frente. Não era a nossa intenção, nem nunca foi fazer do nosso espaço, apesar de às vezes parecermos um bocadinho snobs, fazer do nosso espaço um espaço em que as pessoas não possam ir, porque é demasiado caro ou porque é muito espumas com ares e coisas muito modernas desta cozinha. Não é nada disso. É tudo o contrário. É uma tentativa da nossa parte de simplificar essas coisas e de chegar a mais pessoas. Porque acreditamos que quanto mais pessoas estiverem envolvidas nisto, direta ou indiretamente, mais rápido pode ser o nosso crescimento. Obviamente vamos estar limitados à nossa força de trabalho e às nossas horas de sono. Vamos fazer o possível para estar disponíveis para que toda a gente possa provar o que a gente estiver a fazer, mas se calhar vamos fazer isso. Vamos usar estas palavras caras, pelas quais não pagamos realmente nada, para desmistificar que isso é possível ser feito sem pagar muito dinheiro, porque ninguém quer pôr as pessoas a pensar 2 vezes antes de comprarem alguma coisa. E nós somos muito, como é que se diz, temos algum jogo de cintura. Nos nossos pop-ups, nos nossos eventos temos tido sempre um bocadinho isso, que é, já aconteceu-nos, aliás, no primeiro pop-up que nós fizemos no Legs Eleven, outro casal amigo muito presente no nosso trabalho, em que havia pessoas que diziam que queriam pão, mas já não havia naquele dia. E no nosso último dia nós acabamos por vender os pãezinhos que nós tínhamos para o nosso serviço aos bocadinhos do que nós íamos cortando, porque as pessoas queriam levar aquilo, queriam dar a provar às pessoas, queriam dar... mas eu tenho uma senhora que é a minha vizinha, que ela de certeza que ia gostar disto. Vocês basicamente não precisavam de custos de promoção, porque o produto, quando é bom, vende-se porque fala o boca em boca, entra em terreno e assume todo o trabalho que vocês teriam e o custo que vocês teriam de ter promoção, nem é tido em conta, porque as pessoas fazem isso com muito gosto, tal como eu fiz. Eu passei a palavra a várias pessoas, essas pessoas passaram. E é por isso que eu achei imensa piada a esse projeto e de facto resulta, porque se há procura, é a tal história, o povo é soberano, não é? Da mesma forma, para um produto, se há procura, é sinal que está no caminho certo. Acho que sim. Desculpa, Pedro, fala. Isto que a Rita diz é muito importante. É uma boa boca, porque nós próprios estamos sempre é inevitável, estamos sempre também a mandar esta boca, porque estamos sempre a repetir a mesma coisa. É sempre local e sazonal, e esta comida que é boa, aquela não é. A verdade é que há uma certa necessidade de nós fazermos algumas destas coisas, e nunca é com uma intenção de nenhum snobismo ou elitismo. Quer dizer, se nós estamos a servir este café, mas porquê vocês servem... Estou a adiantar coisas que ainda não aconteceram, que ainda não temos o espaço, mas vocês servem este café, é o que acontece no Legs Eleven, e não servem o normal, porquê que isto é muito mais caro? Vocês estão a tentar cobrar mais, querem fazer mais dinheiro. E há atrás disso um entendimento. Este café é torrado num sítio que se preocupa com os produtores, que não está a usar trabalho basicamente escravo noutros países e a criar uma grande pagada de carbono no transporte. Há toda uma carga por trás das coisas. Nós não estamos a cobrar mais por este prato porque queremos e porque estamos a tentar pagar o Ferrari. Vocês acreditam nos valores por detrás desse produto? Porque há produtos iguais no mercado. A questão é, aquele dá-vos outras... Acho que deixam-nos mais bonitos do que aqueles que a gente poderá alguma vez fazer.
Porque a verdade é essa, o mundo moderno vende selfies do Instagram, não vende a beleza intrínseca das coisas. E a verdade é que se as comidas, ou se aquilo que nós conseguimos produzir com coisas 0 km, com coisas do Sr. Joaquim, que vive aqui do outro lado, porque tem imensas galinhas e tem uns ovos incríveis, porque só lhes dá as casquinhas da maçã que come ao fim do jantar. Aquilo vende sozinho. A comida fala por si só. E as pessoas, muitas vezes, como tu disseste no início, as pessoas perguntam: mas qual é que é o vosso segredo? O que é que vocês... Temos nenhum. O nosso segredo é tudo aquilo que nós dizemos sempre, em voz alta, mas que muitas vezes as pessoas estão um bocadinho fartas de ouvir, que é uma lenga-lenga do sazonal e do local, e não sei o que mais. Mas isso, as pessoas por vezes podem não compreender, mas tu quando queres criar algo, quando tu és criador, seja uma coisa tangível ou intangível, uma memória descritiva da coisa. E essa memória por saber as horas tu vais repeti-las muitas vezes do tempo, porque as pessoas ao mesmo tempo as palavras tens um vício por elas e é uma segurança também porque a ser uma mantra para Sim, sim. olha, essa é a melhor E enquanto nós formos. A Sara estava aqui a falar, só que ela fala baixo, vocês estão a ouvir? Acho que sim. Sim. Vocês já falaram um bocadinho disto, não sei se tem alguma coisa. Tínhamos aqui uma pessoa a perguntar quais são os fornecedores que recorrem neste momento. Neste momento o quê? Quarentena? Era importante esclarecer isto. Pois, não sei, mas já agora Okay. podemos entrar por aí, na quarentena. Não? Eu não me lembro se era esse o apelido, se calhar Ricardo, tu lembras. Há um senhor, eu ouvi falar de um senhor de Câmara de Lobos, está a fazer uma coisa incrível, distribuir os produtos dos produtores da zona dele, que é o Álvaro Ferreira, se não me engano. Procurem no Facebook. Isso à parte, isto está quase tudo a zeros. Há frutarias a entregar e etc. Mas há pouco. Por acaso vi uma madeira no telejornal falaram desse mesmo senhor. Eu por acaso não sabia como chegar até lá, mas já agora fica aí a referência. Sigam. Não sei, ele tem acesso, tem alguma coisa de redes sociais em que saibamos entrar? Sim, a minha mãe acho que quando encomendou adicionou no Facebook e depois mandou mensagem e ele dá o número de telefone. Ok, Álvaro. E é isso. Ferreira, se não me engano. Sim, né? Mas isto na altura de quarentena não vale a pena caprichar muito. É tipo, mantenham-se bem em casa e saudáveis. Para ir à procura de Sim, mas isto também é preciso ter cuidado com o que vai sobrar disto, não é? Há 2 pontos muito importantes aqui, que é manter-nos seguros. Mas garantirmos também que não vai morrer tudo quando a gente puder ser. Sim. E se calhar é a altura, porque temos mais tempo a pensar nisso, para focarmos os nossos esforços em... Porque não é mais caro, necessariamente, focarmos os nossos esforços em ir buscar produtos a quem está realmente a fazer esse esforço para que o seu negócio não morra e o seu trabalho não caia por terra. É verdade. Acho que é muito importante. É verdade. É uma noção de consciência social muito Comprem, é isso. Comprem quem tiver à vossa volta. No final sim, acho que estamos no final desta conjuntura, aliás, sobretudo da parte do isolamento, depois quando acabar o isolamento, sobretudo da parte da retoma da economia, temos que pensar assim, o local first, apoiar os nossos comerciantes, porque senão vai haver de facto muita gente com necessidades e não há nós temos esse poder de compra, embora pouco, mas se circular aqui entre nós, produtores madeirenses, hoje eu compro ele, amanhã quem sabe ele vai comprar a mim. Adaptar às nossas próprias necessidades. Se nós valorizarmos o nosso produto, assim que os estrangeiros chegarem cá, de novo, para potenciarmos de novo no nosso turismo, com as infraestruturas que temos que não vão abaixo de um dia para o outro, eles também, quando cá chegarem, vão ver uma madeira, e quem fala na madeira fala no mundo todo, renascida das cinzas, no sentido em que agora sim, tipo, o chocolatinho que vai ao lado do teu café não é café do Suriname e o chocolatinho não é um chocolatinho qualquer da Milka. Não,
a gente preocupou-se em fazer isto aqui, local, olhem nos nossos produtos. E eu acho que é uma coisa que vem de nós. Eu costumo dizer muitas vezes que os italianos ganham-nos 100 a 0 em relação a isso, porque eles estão no mercado internacional com tudo e mais alguma coisa do que é bom, e nós temos tão bons ou melhores produtos que eles, e não vendemos nem estão assim tão presentes na economia mundial porque não sabemos vender. Não valorizamos aquilo que é nosso, e portanto é um passo. Este passa-me sempre o exemplo do sapato, o calçado italiano, pelo mesmo, pela qualidade, se calhar por vezes inferior, o que faz nós tentarmos entrar no mercado por baixos preços, faz com que um sapato com uma grande qualidade seja metade ou menos do preço do sapato italiano. Por causa esse conceito que nós temos, porque na verdade nós estamos a relativizar por baixo. Sim. Aliás, muitos dos artesãos e artistas desta vida partilham as mesmas ideias que os italianos e que os espanhóis e que os franceses em relação a muitas coisas. Então, com a comida nunca mais acaba. Entre queijos e charcutaria e vinhos e por aí além. Aliás, é tudo impulsionado pelo velho mundo, portanto podemos escolher tudo aquilo que nós quisermos. Acho que é só querermos e é só olharmos para nós com essa vontade, porque existe. Bem, isto já vai longo, eu não sei. Só para finalizar, tínhamos alguém interessado em saber se vocês têm opções de pão sem glúten ou outras opções mais saudáveis. Ok, então, é uma boa questão, primeiro. Queres dissertar sobre isso, Pedro? Não sei. Mas quando uma pessoa Perdemos o Pedro, vamos, Ricardo. Dissertas tu. Bem, então, eu acho que aqui há uma coisa muito importante a dizer, que é, existe também um pouco de preconceito, ultimamente, aliás é engraçado ver isso nas linhas de supermercado, que é o glúten é mau, os alergénios e as intolerâncias alimentares tornaram-se uma coisa pesada no nosso dia-a-dia. No mundo da restauração, que é o mundo onde eu passei mais tempo a nível profissional, tornou-se uma preocupação séria, porque é uma coisa séria, verdadeiramente. Quando falamos de glúten, falamos de celíacos e pessoas que são intolerantes ao processamento do glúten no pão. Nós temos muito pão sem glúten, a diferença é que não vendemos o pão como pão sem glúten. Isto quer dizer o quê? O glúten normalmente está associado ao trigo. O glúten também vem em formas diferentes de outros cereais, mas não com a mesma força que vem do trigo. Ou seja, a intolerância que foi desenvolvida nas nossas gerações e nas vindouras ainda mais, está relacionada com o trigo, maioritariamente. Se vocês repararem, por isso é que eu dizia isto há pouco, tudo o que contém milho e amidos de milho modificados e coisas do género, todos fazem questão de pôr lá um swatch gigantesco no rótulo a dizer sem glúten. E já damos por coisas tipo o recheio a dizer uma caixa de marisco que não contém glúten. Claro que não contém glúten, a não ser que ponham os bichinhos a pastar e a comer trigo. Ou seja, é preciso, acima de tudo, desmistificar isto. Ou seja, nem todo o açúcar é mau, nem todo o glúten é mau, e o glúten não é mau, por assim dizer. O glúten é aqui uma convidada, desculpa, Ricardo. Não sei se isto fará algum sentido, mas ou se tudo também é um pouco fora da tua área, mas o que a nutricionista que vamos cá, a Márcia Freitas, ela explicou-nos que muitas vezes o processo do glúten é o pão que não é devidamente fermentado. O que é que isto quer dizer? Que o processo da fermentação em si vai desbastando o glúten. Não sei se estou inteiramente correto. O que ela quer dizer com isto é que o processo da criação do glúten, por acaso, eu estou mais ou menos dentro, quem está mesmo dentro da questão do pão é o Pedro, mas eu sei responder que a questão do glúten as suas estruturas existem muito relacionadas com a farinha retificada. Está muito relacionado com isto. A farinha retificada são grãos de diversas raças, apesar de ser sempre trigo, são diversas raças que são misturadas numa combinação perfeita para que as pessoas, quando recebem uma saca de farinha em casa,
tenha uma farinha perfeita, que dá para fazer tudo. Isto não é a realidade. A realidade é que se nós formos ao moleiro buscar farinha, a farinha não se vai comportar como a farinha de supermercado. Ou seja, principalmente nós que nós usamos uma, chamamos, para ser snobs um bocadinho, de monocasta, que é, nós usamos o trigo pardo de Santana, que é o trigo que é utilizado tradicionalmente para fazer os telhados de colmo, que é um trigo que não dá muita vaga, mas que dá realmente muita palha. Sobra muita coisa da debulhação do trigo. Ou seja, essas farinhas retificadas, à partida, têm muita força. E essa força, quando se fala em força, a elasticidade da massa, está relacionada com esse glúten. Quando o Pedro falava um pouco da autólise, das cadeias que são criadas microscopicamente dentro da farinha, com a mistura da água, são como redes microscópicas de moléculas que fazem com que ela tenha elasticidade, como um tecido. E lá está, quando falamos dessas farinhas retificadas, aí falar-se que uma farinha com mais integralidade, uma farinha mais integral é mais saudável, porque os açúcares são melhores. Isto tem muitas questões técnicas relacionadas, mas basicamente acho que precisamos nos informar mais acerca do porquê sem glúten. Uma farinha de centeio não tem glúten, por assim dizer, tem um glúten que não é exatamente igual ao do trigo. Isto também podemos optar então, passar uma pessoa mesmo tenha algum grau de intolerância, se passar a olhar aos ingredientes, aquela porcentagem, porque muitas vezes o pão tem um misto de farinhas, nunca é inteiramente, poderá haver inteiramente de uma farinha. Quanto mais processado, pior. Quanto mais processado, pior. Estabilizador. No pão comum, vulgar, digamos, supermercado e padarias, existe muitas vezes a informação nos rótulos e há uma porcentagem de centeio, de farinha de trigo. Nós devemos sempre dizer. Talvez fugir mais do trigo? Seria um conselho prudente? O conselho prudente, acima de tudo, é quando comprarem pão, rejeitem à partida a maior parte do pão que tenha mais do que farinha, água e sal. Porque o pão é isso: farinha, água e sal, não tem mais nada. O problema é que nós usamos. E quais são os aqueles conservantes, no fundo, ou seja, para evitar com o pão. Sim, estabilizador, tudo isso, que permite que o pão dure imenso tempo, ou seja, pão de forma, pão bimbo, aquela coisa fofíssima que dura para sempre até ficar verde, é pão, mas é uma versão moderna e industrializada do pão. Portanto, o Pedro estava-me aqui a dizer já agora que está a tentar reentrar, acho que o telemóvel dele tem a ver. Ok, pois imaginei. Sim, vamos adicionar, nem que seja só para a despedida. Claro. Deixa cá ver. Ele tem que fazer. Ok, já sei como. Vamos adicionar. Não temos mais perguntas? Ok, então fizemos isto tranquilamente. Olha, eu tinha preparado uma rubrica, mas acho que já fiz o convite. Mas uma vez que vocês foram muito mais informativos e elucidativos do que eu esperava, Nós somos quando começamos a falar sobre isto, estamos a ferver por dentro. Ok, não estou a perceber como adicionar. Não vá, por favor. Isto de fazer diretos é. Antigamente era diferente. Pegava no carro e ia até com ele, mas não dá agora. Computador. Pronto, acho que já adicionei. Falta aqui chamar. agora. Mas sim, eu tinha preparado uma rubrica, mas vou deixar essa rubrica, porque a minha rubrica era. Isso. Se já aprendeste alguma coisa hoje. Boa! Ou seja, é porque eu sinto que nestes dias de quarentena temos estado muito. De início isto parecia uma coisa gira, estávamos a pensar dinâmicos, tipo, vou ter tempo para fazer isto, vou fazer aquilo, vou planificar. E olhando agora em retrospectiva, se calhar não fizemos nada daquilo que. O meu tempo está a ser um bocado gasto, mal gasto. E a minha ideia é, para as pessoas também que investem um pouco de tempo em estar connosco, era também acrescentar um pedacinho de curiosidades, trivias e isso, mas uma vez que vocês também já acrescentaram bastante, deram bastante input, não vale a pena estar a sobrecarregar, guardar para outro dia. Exatamente, a melhor guardar. E eu não sei por que raio é que o Pedro Não, acho que não vamos conseguir adicionar. Eu posso transmitir por aqui o que ele quiser dizer, que eu acho que ele está a ver. Ele está a ver. Olha, então vamos fazer, isto já está a ficar longo, acho que isto já tem para aí 1h30. 1h30 não, tem. Mas vamos terminar. E um quarto.
Bora em um quarto. Olha, Ricardo, muito gosto, a sério. Pá, estimo muito o teu projeto e o do Pedro, o MO, mas em qualquer pessoa, assim, de modo geral, com o vosso espírito e com a vossa onda, obrigado por terem aceito o convite. Olha, espero que estejam a passar bem e aproveitar. Ao contrário daquilo que eu estava aqui a referir, tentar maximizar o nosso tempo. Espero que Sim. estejam a aproveitar bem e que estejam seguros, sobretudo. Pá, eu vou deixar também um espaço para as tuas palavras finais. Ou promover, Sim, sim, acho que posso agradecer por todos nós, porque todos os nossos constituintes da MO, porque realmente, como tinha dito no início, ou há bocadinho, isto é importante ser partilhado. Não é o nosso projeto. O que eu quero dizer quando isto é importante é estas sinergias. Portanto, é para os dois lados, neste sentido. Acho que posso falar por eles. Portanto, o nosso projeto é empreendedor, como achamos que o vosso também é. E acho que nos tornaremos mais fortes enquanto região autónoma da Madeira, se isto dito com sotaque do Norte não sou nada bem. Não sou. Não és o the real thing, parece Acho que sim, acho que vamos ser mais fortes no futuro próximo se nos unirmos, porque está-me a cheirar que esta geração que aí vem é uma geração de idiotas com internet. o que nos dá uma grande vantagem, não é? Nos dá Nós uma- idiotas, temos sempre a internet para nos salvar. Nós estamos a jogar o jogo com cheats e Exatamente. aproveitar, não é? É de aproveitar. Excelente. Obrigado. Vá, Ricardo. Obrigadão. Obrigada. Passei. E obrigado a todos que nos estiveram a Obrigado. ver. Olha, não se esqueçam de seguir, dar-nos apoio, sigam os projetos. E depois, quando sairmos todos juntos desta quarentena, conheçam o novo projeto da MO, esperemos que seja quanto antes. E sejam felizes, não é? E até à próxima. Obrigado.